Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Brian e hoje eu vim aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, na verdade nosso primeiro vídeo, porque assim, eu descriei nosso canal de futebol, né? E vou criar outro aqui agora aqui, galera, aqui, né? Nesse vídeo aqui eu criei outro canal, né? Em outra conta, e eu vou postar esse primeiro vídeo aqui. Lembrando que assim, se ficar ruim aqui tem áudio assim de carro, de moto assim, porque eu tô gravando meio perto do portão, tá? Então Então se ficar meio ruim, você me avisa que o próximo vídeo eu mudo de lugar, que o lugar que eu gravo o vídeo tá meio que tá meio com coisa e não dá pra poder gravar lá. Então bora pro vídeo então, galera. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comente coisas que vocês estão gostando do vídeo, pra poder ver que eu tô gostando e postar mais vídeo pra vocês, tá? Lembrando que eu também tenho mais outros dois canais, eu tenho mais outros 3 canais aqui para falar para você se inscrever. Um que é o Dupla Brian e Pietra, o outro que é o Brian Game Home, que é o meu canal só de games, e o canal da minha irmã Pietra Mineblock. Minha nome é falar pra você é Pietra Manuela Mineblock, então se inscreve lá, tá? Que tem muito vídeo bom. Se você não gostar de algum vídeo, deixa o like e pelo menos compartilha, porque talvez outra pessoa pode gostar. Então bora pro vídeo. Então galera, eu vim gravar um vídeo aqui falando sobre a partida de hoje às 7 horas do Vasco e do CSA, lá na casa do CSA, né, pela Copa do Brasil, né. O CSA que a última vez que enfrentou o Vasco foi em 2022, que foi acho que na Série B, sim, de 2022, né. Aí depois disso não se enfrentou mais, que eu me lembro aqui. Então, eu já vim aqui falar pra vocês que eu vim falar sobre o jogo do Vasco de hoje, né? Então bora lá. Então, hoje pela Copa do Brasil vai ter o jogo de Vasco. Não, Vasco não. Vai ter jogo Vasco, começa aqui. É o CSA e Vasco, na casa do CSA, lá no estádio Rei Pelé, tá? O jogo vai ser lá no jogo, o jogo da ida, né? O jogo da volta vai ser em São Januário, na casa do Vasco, tá? Eu não sei a escalação direita do CSA, também na verdade, pra falar a verdade, eu não conheço nenhum jogo do CSA. Eu também esqueci também de ver a escalação e vou tentar memorizar e falar pra vocês. Mas a do Vasco, sim, eu tenho sim. Eu tenho algumas dúvidas, então eu vou falar aqui pra vocês. O gol, então, no gol já tem essa dúvida, que é ou Paulinho, não, Paulinho não é. Que é ou o Léo Jardim ou o goleiro Fusato, né? Porque o Léo Jardim talvez se machucou, não sabe se ele vai enfrentar ou não, né? Porque no Brasileirão ele foi expulso, então ele não enfrentará o Mirassol no sul de São Paulo, lá em Campinas. Então ele não vai enfrentar, né? E aí então, ou vai ser o Léo Jardim, como foi pra você, ou Fusato. Na lateral direita, que eu me lembro aqui, o Paulo Henrique está suspenso, então deve ser algum lateral do Vasco, assim, ou Puma, ou João Vitor, né, que pode fazer uma lateral direita e jogar Maurício Lemos e Lucas Freitas. Maurício Lemos e Lucas Freitas na zaga, igual o jogo contra o Internacional, né? Ou até o Luiz Gustavo também, né? Que eu gosto bastante, prefiro mais do que esse Lucas Freitas. Esse Lucas Freitas mesmo fazendo gol, eu não gosto dele. E tipo assim, falar a verdade mesmo, se eu fosse pra poder ter ele no lugar de Léo Pelé, eu prefiro o Léo Pelé mesmo, pra falar a verdade. Desculpa, mas eu prefiro mesmo, tá? Então eu espero que o Vasco faça um jogo bom, né? Porque os últimos jogos do Vasco não estão sendo muito bom, né? Eu acho que ele poderia ter ganhado 2 vezes, né? Se não fosse o juiz, né? Que lá que é pelo jogo contra o Vasco do Inter e do Grêmio, né? Que ele praticamente, pô, só que roubou. Ele roubou, cara. Porque, tipo assim, em 2021 teve uma partida de Vasco Internacional em São Januário, que o Vasco foi prejudicado contra o Inter, né? Com esse mesmo juiz, entendeu? Então, né? Ninguém sabe, né? E aí, né? Vai ter o jogo que é hoje, né? Às 7 horas lá em Alagoas, né? Alagoas, não sei onde que é direito, não. É lá no campo do Rei Pelé, que eu me lembro, não é em Brasília, tá? Então, tipo assim, eu espero que o Vasco ganhe nessa partida, né? Que vai ser muito bom pra ganhar.
E outra coisa assim, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês aqui, gente. Cara, vamos falar sobre a trajetória do Vasco, né, na Copa do Brasil. Cara, pra falar a verdade, eu comecei a ver o futebol em 2023, assim, no finalzinho de 2022, assim, né? Comecei a ver jogos de futebol e comecei a ver jogos do Vasco em 2023. Mas eu antes sempre fui vascaíno, então eu não via jogos, entendeu? Mas aí, tipo assim, desde quando eu já vi 3 edições de Copa do Brasil. Contando por de 2023, 2024 e de 2025 que é agora. Ok, na primeira edição do Vasco que eu vi foi contra o time do trem. O trem do Amapá, que tem um escudo igualzinho do Flamengo. O Vasco venceu por 4-0, que foi o gol de... Que me lembra que foi... Teve... não sei não certinho, mas eu lembro, acho que foi Pedro Raul, Eric Marcos, o ponto direito do Vasco, o ponto esquerdo do Vasco, o garoto que era da base. Eu acho que não tá mais no Vasco, ele saiu, né? Não sei se ele foi de empréstimo ou não, acho que ele já saiu já. Gol também de Nenê e depois também gol de Jair também. Foi o gol, né? E aí na segunda fase, que foi que agora já tinha pênalti, em São Januário o Vasco empatou nos tempos normal e chegou para cobrança e perdeu de 6-5. Lembrando que aí o Vasco perdeu 2 pênaltis, né? Um com o Orediano, né? Um cara que não tá mais no Vasco, né? Ele isolou a bola, e Pedro também, que virou também, né? A piada também de Pedro Raul isolou, né? Pedro Raul isolou a bola, né? E também o Vasco perdeu pro ABC, então o Vasco foi eliminado pelo ABC. E aí só jogou Brasileirão, quase foi rebaixado, mas ok, né? Serve, tá bom então. Já em 2024 foi uma boa campanha do Vasco. Eu acho que os 2 times que foi melhor na Copa do Brasil foi Vasco e Flamengo. Tipo assim, pra ser sincero, tipo assim, o Flamengo tipo assim, não tem como falar que não foi o Flamengo também, entendeu? Mas aí, olha só, na primeira fase, o Vasco enfrentou o time do... Esse nome agora, foi 3-3, eu acho. Foi 3... Não, foi 3-1, o Vasco passou. Pelo time do Marcelo Dias. Que já tava com o Ramon Dias, que era o treinador do Vasco, que tava no Corinthians e agora saiu, né? Mas ok. Aí o Vasco ganhou de 3-1 com o gol de Verratti, né? Com o passe de Rossi. Depois o Vasco tomou um empate, né? Com o Zé Wellison. Não, Zé Wellison não. Esse Zé Wellison mesmo, do Marcelo Dias. E depois, no segundo tempo... Não, no primeiro tempo ainda também, o Vasco desempatou com Adson, o primeiro gol dele pelo Vasco, né? Com o passe de Rossi. E também no segundo tempo, o primeiro gol de David pela camisa... Não, primeiro não. O gol de David pela camisa do Vasco. O Vasco marcou 3-1 em cima do Marcelo Dias e passou para a segunda fase. A segunda fase que foi em São Januário, né? Em São Januário o Vasco meteu 3... O Vasco meteu 2-0. Aí, com esse 2-0, que foi gol de... O Vasco ficou tocando um pro outro, né? Ainda com o Ramon Dias ainda. Ficou tocando um pro outro, chegou na área, né? O Paulo Henrique cruzou pro Vete marcar de cabeça. Ok, 1-0. Ainda no primeiro tempo ainda, o Vasco também faz outro gol também. No primeiro tempo também, gol de... Deixa eu lembrar aqui. Foi gol de... Não tô lembrando não. Calma aí, eu vou tentar lembrar aqui, né, galera? Eu vou tentar lembrar aqui pra você aqui. Qual foi o gol? Qual foi de... Não tô lembrando agora, o gol agora. Sempre esqueço, sempre, né? Mas aí o Vasco tomou uma virada, né? Com o primeiro gol de Todinho, né? No primeiro tempo. Depois tomou um gol, acho que foi de Jojo, né? Não, Jojo não. O gol foi o gol de Barbosa, o zagueiro lá
que era um zagueiro altão lá do Água Santa, que eu tenho até, agora tô tentando lembrar aqui dele aqui, e eu acho que tô achando até que ele é o mesmo zagueiro que tá no Botafogo, mas eu acho que não, entendeu? Aí também depois o Alex Santana também virou para o time da Água Santa, e aí nos últimos minutos lá no Recreação já, o Paê fez uma cobrança, né, de falta, e aí o Vasco vai lá e empata, ok. O Vasco empatou, está muito bom, né? Claro, por enquanto, né? Até ir pros pênaltis, né? Nos pênaltis só foi essa alegria, os caras perderam os pênaltis lá. O Vasco marcou o pênalti, marcou os pênaltis e foi 4-1. Foi 4-2 ou 1, assim, nos pênaltis com o defesa do Jardim. E aí sim foi o jogo, né? Foi o jogo e o Vasco passou, sim, quase sendo eliminado de novo por um time que a cobrador acha que é pequeno, né? De novo o São Januário na segunda rodada e de novo nos pênaltis, né? Já na terceira fase, agora que já é jogo de ida e volta, né? No primeiro jogo de ida foi 0-0, né? Com a estreia de Rafael Paiva, né? Que tinha saído do Ramon já há muito tempo, né? Mas como voltou já um bom tempo depois, né? Aí tinha também esse Rafael Paiva. E aí vai para 0-0. Lá em Fortaleza, em São Januário, de novo o Vasco tinha... Não, de novo não, né? Porque dessa vez eu acho que tinha tomado 1-0 com o gol de Marinho, com o erro de Maicon. O Michael que era zagueiro. Michael God of Zaga, né? Mas ok. Aí, depois o Vasco empata de pênalti, né? Aí vai pro... Aí no primeiro tempo ainda, né? Aí no segundo tempo o Vasco vai lá e toma um gol de Lucero. E o Vasco empata com um contra-ataque rapidíssimo de Adson, tocou pro Paê, que o Paê tocou pro Puma cruzar pro Verrete. Isso é um golaço do Verrete, né? O Vasco empata lá, né? E depois, quase acabou o jogo, eu nem tava no recrescimento, o Vasco vai lá e vira o jogo. E é uma virada com um gol de Lucas Piton de novo, né? E aí, o Vasco tava passando até que toma um gol de Hércules, o volante, né? Não sei, eu acho que cabeça de área, algo assim, né? Ele vai lá e marca o gol do empate do Fortaleza, levando por pênalti e sendo 5-4 pro Vasco nos pênaltis, né? Porque o jogador da base que tava brilhando tanto, que era... Não lembro o nome dele, né? Perdeu. E aí o Verrete fez o gol e o Vasco passa. Aí... Também que eu não lembro também... Na próxima fase, que era as quartas de finais, que foi contra o Atlético Goianiense. O Vasco empatou o primeiro jogo, né, com 1-1, né, com o gol de Rodrigues lá do centroavante do Atlético Goianiense, e o Verrete empatou de voleio lá no estádio do Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli. Lá no jogo de volta foi 1-0 Vasco com o gol de Lucas Piton, né, que aí o Vasco passa para as quartas, já que era o oitavo, agora foi para quarta. E nas quartas, o Vasco joga contra o Atlético Paranaense, né? Ganha o primeiro jogo de 2-1 de virado, né? Que foi o primeiro, começou 1-0 com o gol de Christian, que tá no Cruzeiro, né? Também depois aí o Vasco empata com o Puma Rodrigues. Não, empata com o Puma Rodrigues. Empata com o Puma Rodrigues e aí o Verrete, não. Quem vira? Agora tô tentando lembrar quem vira. Foi o Emerson Rodrigues. Acho que virou. Não tô lembrando agora direito, não. Foi quem que será que empatou? Não tô conseguindo lembrar agora. Foi alguém que virou. Quem será que virou o jogo? Cara, tinha sido quem? Cara, eu não tô conseguindo lembrar quem virou o jogo, não, cara. Eu acho que, na verdade, o Vasco começou... mesmo, verdade. Eu acho que, sabe o que eu tô lembrando aqui? Eu acho que foi... o gol de Puma Rodrigues. E depois eu não tô lembrando quem virou, cara. Foi Hugo Moura, mesmo, verdade. Foi Hugo Moura que virou o jogo pro Vasco. E aí, aí o Vasco, no jogo de volta, o Vasco perdeu, tava vendo 2-0, né? Gol de Coelho.
Em outro jogador eu esqueci, né? E aí o Vasco depois vai um gol, né? Que faz 2-1 e aí fica 3-3 no agregado. E aí o Vasco de novo vai para os pênaltis de novo com 3-3 no agregado. De novo, né? Que tinha sido contra o Fortaleza e contra o Agação. E aí, com isso o Vasco vai lá, né? E ganha, né? Faz 5-4 também, que o Canóbio perdeu o pênalti. E aí o Vasco vai lá e faz os seus devidos gols e passa pro Vasco, né? E aí o próximo jogo do Vasco é contra o Atlético Mineiro, né? Que foi 2-1 pro Mineiro no primeiro jogo de ida, lá na casa do Atlético Mineiro, né? Que foi... Tava 1-0 pro Vasco com gol de Coutinho, né? E aí depois o Arana, né? Guilherme Arana, do lateral esquerdo, faz o gol do empate. Depois o Paulinho empata. Paulinho que jogou no Vasco, né? Ódio dele até agora. E aí, ok. E aí, no jogo de volta, o Vasco também começa ganhando por 1-0, né? Com o gol de Verratti, né? O Vasco consegue fazer um primeiro tempo muito bom, né? Quase fazendo 2-0 logo, né? Que aí isso ia passando o Vasco, mas o Vasco não conseguiu. Aí o Vasco foi e já tava logo indo pros pênaltis, tava 2-2 no agregado até os 36 do segundo tempo. Sabia que esse jogo foi um jogo muito bom de Léo Pelé, né? O Léo Pelé ficou muito perto do Hulk, marcando até que, sim, o Rafael Paiva assim faz mexidas no Vasco, tira Léo Pelé. E aí o zagueiro que foi marcar o Léo Pelé não marcou. E aí o Hulk conseguiu fazer o gol dele e empatar o jogo. O Hulk aos 36 minutos. E o Vasco perde. E eu falo a verdade, eu chorei muito nesse jogo aí, nessa eliminação, que eu fiquei até com dor de cabeça. Eu falo mesmo, não tem vergonha não. Eu fiquei com dor de cabeça mesmo. Eu chorei nesse jogo, né? Mas isso, né? E aí agora o Vasco tá em 2024, né? 2024, na primeira fase, passou por 3-0, né? Passou por 3-0 pelo... Quando é mesmo? Do União, né? No União, passou por 3-0 o gol de Verratti, Ryan e Hugo Moura, né? E depois o Vasco teve jogo contra o Nova Iguaçu. O Vasco também passou também com o gol também de Ryan e 2 gols de Coutinho, né? E depois na terceira fase, que foi outro Operário, o Vasco empatou o primeiro jogo com o gol de Nuno Moreira. E depois o empate de Bosquilha para o Operário, na casa do Operário, no São Januário. Também foi 1-1 com o gol dessa vez de Ryan. E depois, nos últimos segundos, era o último segundo mesmo, era o último minuto, faltava muito pouco para acabar, era 30 segundos para acabar. E aí o lá que esqueci o nome, ele empata. E esse jogo foi até o que o Lorde Augusto fez assim, ó, pro Diniz. Sim, esse foi o jogo que o Lorde Augusto fez isso pro Diniz. Aí eu acho que vai por pênalti e passa por 7-6 nos pênaltis contra o Operário, né? Que teve até cavadinha do time do Operário, que fez até, teve assim, né? Também, né? Teve essa comemoração também do Palmer. E aí o Vasco passa. E hoje, dia 30, o Vasco enfrenta o CSA no Rei Pelé às 7 horas. E espero vocês amanhã para poder dizer como que foi o jogo e muitas coisas a mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e comenta para mais vídeos, tá?